Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, São Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Todos encontraram? Estou ouvindo algumas Bíblias folheando aí. Amém? Acompanhem comigo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque nós somos muitos." E imploravam a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. E havia ali ao redor uma grande manada de porcos que estava passando numa colina próxima. Os demônios então imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que nós entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se a precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que ele saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com Jesus. Jesus então não o permitiu, mas disse: "Vá para a sua casa, volte para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, neste momento, Pai, nós queremos continuar com a nossa vida, com o nosso coração, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, ó Deus, para que o Senhor venha ministrar a nossa vida, para que através da Tua palavra, Senhor, palavra que vem do Teu altar, possa nos dar uma direção, que a Tua palavra possa nos transformar, que a Tua palavra possa nos libertar, Senhor, porque é isso que a Tua palavra faz, porque ela tem poder. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. É interessante nós olharmos para esse texto, obrigado, querido, identificar nele uma série de detalhes tão maravilhosos, porque essa história, ela é uma história exatamente de contrastes. É uma história que ela começa de um jeito e ela tem um final completamente diferente de como ela começou. Aliás, toda a história, ela tem essa possibilidade de começar de um jeito e de terminar de outro. História que começa com uma narrativa terrível, como nós acabamos de ler. Só de imaginar a cena, quando Jesus ele encontra ao chegar na terra dos Gerazenos,
né, nós achamos que talvez estamos assistindo um filme de terror, A Volta dos que Não Foram. Existe esse filme? Não existe. A Volta dos que Não Foram. Não existe. Mas esses tantos filmes que existem por aí, filmes de terror, filmes de violência, enfim. O texto diz que Jesus ele encontra um homem que morava no cemitério da cidade, que morava nos sepulcros. Ele não só morava no cemitério, como ele também andava nu. Ele se autoflagelava, ele se machucava, ele fazia mal a si mesmo. Ele se feria com pedras, e Jesus era essa cena que Jesus encontra quando ele desembarca, quando ele chega ali naquela cidade. E ali ele chega e encontra a realidade de um homem sofrido, um homem que tinha uma história terrível, estava passando por um momento terrível na sua vida. E ao olhar para esse texto hoje, nós conseguimos talvez identificar com a história talvez de muita gente, de muitas pessoas que estão ao nosso redor, que talvez tenham passado por luta, tenham passado por dores, tenham passado por vergonhas, tenham passado por dificuldades, e que talvez chegue até a certo ponto de dizer e trazer o mal para si mesmo. Tantas vidas, talvez que você conhece, que você tem ouvido e tem chegado aos seus ouvidos, que tem tirado a sua própria vida, tem feito um mal para si mesmo. Essa história que revela o que Jesus faz na vida de alguém, na vida de um homem, na vida de uma mulher, a história desse homem talvez seja a mais simples de se entender, seja a história mais simples de nós entendermos dentro da palavra de Deus, o que acontece quando Jesus entra na história, entra na vida de uma pessoa. Quando Jesus entra na vida de alguém, o contraste são nítidos, nós conseguimos enxergar nitidamente, há sempre um antes e um depois, nós conseguimos enxergar isso. A própria história divide o seu tempo, quando nós olhamos para a história da humanidade, existe o quê? Um antes e um depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Essa talvez é a história, você sabe muito bem da sua história, que quando a pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, e depois que você conheceu a Cristo, você consegue enxergar muito bem a diferença que existia e que existe hoje. Por quê? Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo tem esse poder, quando ele entra na vida de uma pessoa, é para transformar, é para libertar, é para fazer algo novo, é para transformar aquilo que está em miséria, é para transformar aquilo que está em dor, que está em tragédia. A grande verdade é que Jesus realiza exatamente isso, uma grande diferença na nossa vida. Por isso que quando o texto de Apocalipse, capítulo número 21, diz a palavra do Senhor, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. Esse é o poder do Senhor Jesus, esse é o poder do Senhor na nossa vida, de fazer tudo novo. Jesus ele tem o poder de entrar num contexto hoje à noite, na sua vida hoje, nesse contexto que talvez você esteja vivendo. Jesus, ele tem o poder de restaurar. Você crê nisso? Ele tem o poder de pegar aquilo que os outros falam que é lixo e transformar numa obra de arte. É isso que Jesus faz. Ele pega o mais miserável dos homens e o transforma em um homem revestido da graça, do poder e da presença do seu Espírito Santo. É isso que ele faz. É essa história desse homem que nós encontramos aqui. Marcos relata no capítulo número 5, que nós não sabemos o nome, não fala o nome desse homem, não sabemos o que leva esse homem a viver essa vida que ele estava vivendo, o que levou ele a estar nessa situação. Mas o texto ele começa exatamente assim: Jesus chega no ambiente que aquele homem estava. Naquele ambiente que aquele homem estava vivendo. Qual era o ambiente daquele homem? Vivendo no cemitério, fazendo mal para si mesmo, não tinha vida, não tinha liberdade. E quando Jesus entra no contexto, coisas começam a acontecer. Por isso que a gente precisa entender
que a presença de Jesus em casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, na minha família, produz mudanças radicais, ou tem que produzir. É inevitável a gente estarmos na presença de Deus e não ser transformado por ela. E é num ambiente como esse, onde Jesus está, é que algo extraordinário começa a acontecer. Jesus, ele chega naquele momento, chega naquela realidade daquele homem. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele afirma que nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Nós somos transformados dia após dia. Dia após dia nós estamos expostos à presença de Cristo. Algo diferente está acontecendo na minha vida. Algo diferente está acontecendo na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela traz mudança. Traz mudança. E a história desse homem que nos é apresentada é que ele havia perdido tudo. Não havia mais nada para ele. O homem que vivia no cemitério, o homem que se autoflagelava, o homem que fazia mal a si mesmo, o homem que não tinha mais vida, não tinha mais família, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. E se há alguém que nós podemos dizer que está no fundo do poço, talvez é esse homem. Ele não tinha mais nada. Você já ouviu, né, pessoas dizerem, esse aí está no fundo do poço. Está nada. Está nada. Olha a situação desse homem. Ele havia se privado do convívio da sua família, ele havia perdido a sua autoestima, ele estava sendo influência de demônios, ele vivia uma vida sem sentido, não tinha mais vida, ele havia se tornado e conhecido como alguém que vivia no cemitério, nos sepulcros. Talvez você conheça a história de muitas pessoas que vivem em cemitério, não no cemitério propriamente dito, não mas em sepulcros, talvez dentro da sua casa. Mas como? Talvez tenham vivido vidas como mortos. Casamento talvez já morreu, mas ainda mora lá dentro. Você está dentro da casa, mas está tudo morto. Morreu a alegria, morreu a paz, morreu talvez a esperança. E aí é como esse homem está no cemitério, está vivendo no sepulcro. E talvez muita gente já tentou ajudar, muita gente. Esse homem aqui diz a palavra que muitas pessoas tentaram ajudar esse homem. Verso número 4 diz que por muitas vezes, lhe haviam tentado ajudar, mas ninguém conseguia. Ele arrebentava tudo, ele estourava tudo. Muita gente tentava ajudar esse homem a sair dessa situação, mas ninguém conseguia dominar ele. Ele ficava como a mulher do fluxo de sangue, só piorava cada dia mais, ia de mal a pior. Essa era a realidade de um homem mutilado, de um homem destruído, um homem privado de tudo. E aí que nós começamos a aplicar o princípio de que Jesus, ele tem o poder de mudar tudo. Jesus, ele tem o poder de mudar tudo. Quando olho para essa história, eu aprendo que não há nada e nem situação alguma que Deus não possa mudar, irmãos. O que você tem vivido e o que você tem dito que é impossível, para Deus, nada é impossível. Você viu a irmã acabar de compartilhar aqui, irmãos. Para Deus nada é impossível. Quando a irmã compartilhou aqui, eu me lembro da história que aconteceu comigo. Acho que eu já até compartilhei aqui. Eu lembro que houve um momento da nossa vida, né? Eu e a Luciana, houve um ano assim que a gente trabalhava, os dois trabalhavam, e a gente ganhava muito bem, né? Tinha um salário muito bom, era só nós dois. Porém, a gente sabe que no Japão é assim, você trabalha um ano muito bem, e talvez no próximo ano você pode correr o risco de acabar tudo. E foi o que aconteceu exatamente conosco. Na época de 2008, 2009. Exatamente na crise. Quem estava aqui sabe e lembra muito bem dessa época. Chegou a crise no Japão inteiro. A crise bateu forte, irmãos. Fiquei desempregado. Foi? Né? Nem queira perguntar como foi. Foi feio o negócio. Ficamos desempregados, né? E a gente sabe que no Japão é assim, você trabalha um ano,
No próximo ano, se você ganhou bem, no próximo ano o imposto vem como? Vem a bênção. O imposto vem uma bênção. E foi exatamente o que aconteceu conosco. A gente tinha ganhado muito bem, só que no outro ano, desemprego, não tinha salário quase, e o imposto. Impossível aos nossos olhos. Tinha como pagar? Impossível. Não tinha como a gente pagar. E deixamos de lado. Não tinha. Ou a gente comprava comida para comer dentro de casa ou morria de fome. Optamos por deixar o imposto de lado. E aquilo, você sabe, irmãos, que vai virando uma bolinha de neve, né? Uma bolinha de gude, que vai aumentando, 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 e chega um momento que você larga a mão de tudo, né? E foi exatamente isso que aconteceu conosco, irmãos. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso. Eu acho que você não ouviu falar ainda no Japão. Alguém não, a prefeitura perdoar dívida de imposto. Já ouviu falar? Deus é tão bom, irmãos, que Deus moveu, assim, né? A gente fez lá um compromisso com a prefeitura de Ogaki, vamos pagar o imposto, né? O valor do imposto. Porém, os juros eram muito maior que o imposto, irmãos, muito maior, que a gente olhava para aquilo e dava desânimo, era muito, muito maior. Ok, a gente terminou de pagar o imposto, o valor do imposto, só que o que tinha ainda era, como a irmã disse aqui, muito pior. E aí a gente, né, terminou de pagar, honramos o que a gente havia, né, assumido o compromisso e chamamos o chefe lá. Irmãos, aquele homem dava medo, irmãos. A gente chegava lá, ele ficava sentado na mesa dele, irmãos. Dá até arrepio. Ele olhava assim, ó, com uma cara, irmãos, que parecia que tinha engolir vivo. Mas Deus, ele tem poder para mover o coração dos reis dessa terra. Deus, ele tem poder. E aí, né, veio o responsável, né, aqueles funcionários que ficam ali, né, tem a responsabilidade. E a gente falou, não, a gente quer falar com ele lá. A gente não sabia nem o nome dele, é com ele. E ele já sabia, porque a gente chegava, ele já olhava com aquela cara e ele já sabia, já era conhecido, nosso e dele, já era conhecido, né? E aí quando a gente chegou lá e falamos funcionando, a gente quer conversar com ele, né? Aí ele veio, aí falamos para ele, ó, aqui está a última parcela, pagamos, né, que a gente havia combinado, né? Só que agora os juros aí é muito maior que perder de vista. E aí ele falou assim, ele tinha falado, né, se vocês assumirem esse compromisso de pagar o imposto, o valor do imposto, terminou, vocês vêm falar comigo. Ele não falou que ia perdoar, não falou nada, falou, vem conversar comigo. E aí a gente chamamos ele, falamos aqui, né, aquilo que a gente combinou está aqui. Né? E ele falou, então preenche esse papel aqui e tá certo. Eu falei, como assim tá certo? Só preencher esse papel e preenche o papel. Preenchemos o papel, fomos embora para casa. Depois de um tempo, não lembro nem quanto tempo, voltou o mesmo papel, eu falei, e voltou com o valor enorme lá, eu falei, meu Deus, ou seja, tem que pagar esse troço aqui, não vai ter jeito. Daí a gente foi na prefeitura, daí chamamos o tradutor lá, entregamos o papel para ele começou a ler, fez uma cara assustada assim. Falei, esse papel aqui está falando que os juros aí está perdoado, não precisa pagar mais nada. Ele falou, mas será que está certo? Duvidando, questionando. Vamos lá conversar com ele, será que está certo isso aqui? Deus é Deus. O que Deus não pode fazer na sua vida, o que Deus não pode mudar situações, o que Deus não pode fazer na nossa história, porque Ele é um Pai que cuida de nós. Ele é um Pai que tem cuidado de cada um de nós. Esse homem aqui, irmãos, ele estava vivendo numa vida de miséria. Ele não tinha mais nada. Nada. Um homem totalmente destruído, com a sua vida destruída.
Quando nós olhamos para a história desse homem, nós começamos a aprender que Deus, Ele tem poder para mudar todas as coisas. Hoje à noite o que nós precisamos entender é que não importa qual seja ou tenha sido a sua história até hoje, até aqui, Deus Ele vai mudar hoje à noite, creia nisso. Você crê nisso? Ele tem poder para mudar. Deus vai começar a escrever um novo tempo na sua vida, uma nova história. Mas todo tempo, toda nova história precisa de algo novo. E quem é esse algo novo? É Jesus Cristo na nossa vida. Ele é algo novo, Ele é aquele que faz tudo novo na nossa vida, Ele é aquele que vem nos trazer, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Ele é aquele que vem trazer livramento, libertação. A nossa vida não é diferente. Talvez o que tenha acontecido até aqui, a história desse homem, era uma, até Jesus chegar àquele momento, até Jesus chegar até ali, era uma história. Mas a sua história começa a ser mudada a partir do momento que Jesus se apresenta àquele lugar. Ele está aqui nessa noite, e Ele quer mudar o script da sua vida, irmãos. Ele quer mudar o filme da sua vida. Ele quer transformar. Olha que coisa interessante que nós encontramos aqui, que começa a acontecer no texto, porque quando Jesus ele chega, há uma coisa interessante, versículo número 2, diz que quando ele chega, quando ele desembarca ali, qual é a atitude desse homem? Qual foi a atitude dele? Ele foi ao encontro de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele vem ao encontro de Jesus. Sabe, querido, às vezes nós queremos que a nossa história mude, que às vezes queremos um novo tempo para a nossa vida, falamos disso, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a tomar uma atitude de sair da mesma onde nós estamos, e ir ao encontro daquele que tem o poder de mudar, de fazer a nossa vida seja transformada imediatamente pelo seu poder. Nós temos que ter uma atitude de ir em encontro a Ele. Talvez aquilo que você precise hoje à noite é levar a sua vida, a sua família, a sua casa ao encontro de Jesus. Que você precisa, o que nós precisamos é de um encontro com Jesus, de encontro a Ele, um encontro que muda tudo, que muda uma história, que muda uma família, não um encontro com uma igreja. Porque nós podemos vir à igreja muitas vezes, sair daqui sem ter um encontro com Jesus. Mas um encontro com Deus, não um encontro com o pastor, não um encontro com os irmãos, mas um encontro com Jesus. O que muda a sua história, o que muda a história desse homem, é um encontro. Quando ele foi ao encontro daquele que poderia fazer algo por ele, sabe, às vezes nós tentamos melhorar tanta coisa, tantas formas, mas o texto nos ensina uma coisa: só há uma pessoa capaz de mudar a nossa história, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O que nós precisamos nessa noite, irmãos, é de um encontro real, é de um encontro pessoal, um encontro profundo com Deus, que faz nova todas as coisas. O encontro com Jesus é suficiente para mudar a página da nossa história, para escrever um novo livro na sua vida. O texto diz que esse homem vivia num estado tão miserável, tão lastimável, que ele estava agora possesso de uma legião de demônios. Ele não tinha um problema. Ele tinha o quê? Uma legião de problemas. Ou seja, muitos. Uma legião, muitos. Nenhum problema ou um monte de problemas é fácil de resolver, você sabe disso. Nós sabemos disso. Porque talvez um problema vale muito mais do que muitos problemas. Mas no caso desse moço, além do seu problema físico, havia um problema espiritual, um problema da alma. Talvez um pecado. A gente não sabe o que aconteceu para esse homem chegar ao estado que ele chegou. Nós não sabemos, eu não sei qual foi o erro que ele cometeu, qual foi a brecha que ele deu, eu não sei qual foi a sucessão de fatores que aconteceram, mas uma coisa eu sei: o estado que ele se encontrava era o estado de profunda dor e opressão. Uma legião de demônios o oprimindo, problemas à sua volta. Mas quando Jesus chega, olha que coisa maravilhosa, os demônios tremem na presença de Jesus. E quando Jesus chega, qual é a reação daquele bando de demônios? Qual foi a reação deles? Versículo número 7.
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que tenho eu contigo? Olha que coisa maravilhosa. Os demônios reconhecem a autoridade e o poder do Senhor Jesus. Por isso que diante da presença de Deus tudo se dissipa. Na autoridade desse nome, Paulo escreve: toda a língua confessa e todo joelho dobra, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele chega diante dessa cena de dor, de opressão maligna, a reação natural dos espíritos das trevas é reconhecer que a partir daquele momento havia chegado ou chegou alguém que era mais poderoso do que não somente uma legião de demônios, mas do que todo o inferno junto, que algo diferente estava prestes a acontecer naquele lugar, na vida daquele homem. Por isso que quando Jesus explica aos seus discípulos qual é a estratégia de Satanás, qual era a estratégia de Satanás, Jesus ele dá uma resposta dizendo que para que um valente seja amarrado, é preciso chegar o quê? Um mais fraco que ele? Não. Preciso chegar o quê? Um mais forte que ele. Jesus é o mais forte, Jesus é o mais valente, Jesus entra em cena. Ele amarra o valente, saqueia os seus bens, põe a casa em ordem, ele faz tudo diferente, ele faz tudo novo. É o que Jesus fez com esse homem. Sabe, querido, esse texto aqui, ele esclarece muita coisa que acontece por aí fora que nós vemos. Tanta coisa que acontece. Porque tem gente que entrevista o diabo, né, Rino? Quer saber de onde veio. Não precisa saber de onde ele veio. O endereço dele é um só, irmãos. É o inferno. Não é? Qual é o nome dele? Qual o número do SIC, do CPF, do RG? Primeiro que tudo que o diabo diz é mentira. Tudo que o diabo falar é mentira. Olha o que Jesus faz, versículo número 8. Espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. Jesus chega e diz: sai. Na autoridade do nome de Jesus. Hoje à noite você precisa de uma palavra de autoridade, que vem do trono sobre a sua vida, irmãos, para dizer tudo aquilo que aconteceu na sua vida, no seu casamento, na sua família. Ele coloca um ponto final hoje. Jesus coloca um ponto final hoje, para começar a escrever um novo parágrafo, uma nova história. A presença de Jesus é tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, porque Jesus muda tudo. Quando Jesus ele entra em cena, o inferno estremece, o inferno treme. E aí nós podemos ver no texto que há um apelo aqui dos demônios, aí eles ficam tudo bonzinho, irmãos. Fica tudo bonzinho, Rino. Percebeu aí? Olha o que eles falam: por favor, Jesus, por favor, não manda a gente embora não, por favor. Fica tudo educado. Já viu o demônio educado? Fica tudo bonzinho, tudo educado. E eles pedem para serem transferidos para uma manada de porcos, para que fossem precipitados despenhadeiro abaixo, e Jesus então permite. E aí então começa um alvoroço ali naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus chega em um lugar e faz coisas extraordinárias, faz grandes coisas, tem alvoroço. Tem alvoroço. Quando Jesus começou a mexer na sua vida, quando Jesus começou a transformar a sua vida, começou a acontecer o alvoroço, talvez dentro da sua casa, talvez sua própria família se levantando contra você, talvez os seus próprios pais se levantando contra você. O quê? Jesus? Para com isso, para com isso. Jesus, não, isso não vale a pena. Ir para a igreja, o quê? Não, isso. Quando Jesus entra em cena, o alvoroço começa a acontecer. É isso que começa a acontecer naquele lugar. Um grande alvoroço começou a acontecer naquela cidade. Porque Jesus começou a fazer algo extraordinário, porque é algo sobrenatural que começa a acontecer ali.
Sabe o que Deus tem feito na sua vida? É um alvoroço, irmãos. Sabe por que o inferno tem se levantado contra você? Porque existe alguém que está fazendo algo na sua vida. É Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Nós tivemos ontem a Rede Jovem. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos. Mas não pense, irmãos, semana foi batalha. Os jovens estavam compartilhando, o pessoal que estava ensaiando, se preparando para fazer uma peça de teatro aqui ontem. Os irmãos criaram um grupo aí, a semana inteira, irmãos. Batalha. Batalha. Irmãos, os jovens tendo sonhos aí terríveis, outros acordando, chorando, gritando. É batalha, é opressão. A Luciana me dá a hora, depois que a gente acorda, por que você está chorando? Eu não sei. Eu sei, na verdade eu sei. Opressão. O inferno se levanta quando Deus está para fazer uma grande obra. Quando Deus está pronto para realizar algo, o inferno se levanta, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Já é derrotado. Não tem como, irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro genuíno, assim como esse homem teve. Ele teve um encontro genuíno, que começou a transformar a sua vida, começou a mudar completamente a sua história de opressão, de dor, uma vida totalmente mutilada, uma vida completamente destruída. Quando Jesus começou a agir na vida dele, quando começou a mudar a sua história, um alvoroço começou a acontecer naquele lugar. Mas a partir do momento que nós encontramos a Jesus, a partir do momento que você encontrou a Jesus, um sorriso começou a brotar no seu rosto. Sabe por quê? Porque diz que o coração alegre faz o quê? Não, aformoseia o rosto. Você ficou até mais bonito depois que se converteu, irmãos. Olha para a foto do RG. Eu sempre digo isso, irmãos. Sempre digo isso, olha para a foto do seu RG, meu irmão. Nossa, quando eu olho para mim é só graça e misericórdia. A gente está melhorando, né, Cláudio? Mas Jesus, ele tem esse poder de mudar todas as coisas, mudar tudo. Porque quando Jesus ele entra em cena, tudo muda. Como é que a gente sabe disso? Jesus ele não chega para o homem, olha, vamos levar você lá para o Jasco, não, né? A irmã falou que não tem mais Jasco, é Ion. Vamos levar você lá para o Ion, fazer uma plástica aí. Vamos colocar um botox, sei lá. Vamos, não. Jesus ele não faz isso. Vamos lá na loja da Cláudia, do Rock, vamos colocar um anel de ouro, vamos colocar uma... Aleluia. Não, Jesus não fez isso, irmãos. Nós que fazemos isso, né, irmão? Vamos fazer aí um corte de cabelo igual do Júnior. Samuel, olha lá. Não, Jesus não faz isso. O povo quando chega onde eles estavam, né? Aquele que estava endemoniado, como é que ele é encontrado naquele momento? Como é que ele é visto então a partir daquele momento? Quando existe uma libertação na vida dele. Versículo de número 15. Agora ele está sentado, irmãos. Ele está sentado, calmo. O objetivo da palavra aqui, sentado, quer dizer, ele está tudo sob controle. Ele está sentado. Antes ninguém podia o quê? Segurá-lo. Antes ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia controlar ele. Mas agora não, agora ninguém mais precisava segurar ele. Ninguém precisava mais acorrentar ele. Porque quando Jesus entra em cena, toda tormenta se dissipa. Todo mal se dissipa. Todo mal cai por terra. Todo espírito maligno bate em retirada. E esse homem estava assentado. Depois ele estava o quê? Vestido, diz aí. Ele estava vestido. Jesus ele faz isso.
Ele tem o poder de recuperar a nossa autoestima, a nossa valorização, a nossa confiança. Porque a nudez, ela é o símbolo do pecado, da vergonha. Ele agora está vestido. Quando Adão e Eva caíram, os olhos deles se abriram. Eles viram que estavam nus. Ou seja, desde a criação eles estavam nus. Até aquele momento. Mas a partir que os seus olhos foram abertos, a partir que a vergonha, o pecado entrou na vida deles, eles viram que estavam nus e se esconderam. Irmão, que roupa que puseram nele? Eu não sei, irmãos, que roupa, sei lá. Fala aí, uma roupa. Não sei. Mas alguém colocou uma roupa nele. Jesus, ele faz isso, ele muda o cenário por completo. Por completo. Mas diz também que ele estava em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Jesus, ele traz juízo para a gente, irmãos. Porque tem muita gente desajuizada, aí você sabe disso. Juízo quer dizer, a sua consciência agora está no lugar. Está no lugar. Ele já não estava mais agitado, descontrolado. Aí sabe o que acontece? Qual é a reação das pessoas? Eles ficaram com medo. O que aconteceu com ele? Mas ele estava pouco aí, estava louco aí, não faz nem 30 minutos, não faz nem meia hora atrás. Ninguém conseguia segurar ele. O que aconteceu? Mas o que eles não sabiam até então é que Jesus havia chegado em Genezaré. E aqueles que haviam presenciado, né, contaram o que havia acontecido. Eles contaram, eles começaram a compartilhar o que havia acontecido. Mas o triste de tudo isso é que tem gente que vê tudo que Jesus faz, tudo que Jesus realiza, e quer mandar ele embora ainda, quer expulsar Jesus. Quando eles ouviram o que Jesus fez com aquele homem, qual foi a reação do povo? Jesus, cai fora, sai fora daqui, Jesus. O Senhor está atrapalhando o nosso negócio. O Senhor está trazendo tumulto aqui para a nossa cidade. Olha o que você fez com os nossos porcos. Jesus, cai fora. E Jesus, então, ele vai para o barco. Jesus, ele vai embora, então, porque Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Por isso que o texto de Apocalipse, né, diz que ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Jesus, ele não chega com pé de cabra, né? Tem gente que não sabe o que é isso, mas eu não sei como é que fala, mas eu conheço como pé de cabra. Batendo no nosso coração, forçando, não. Jesus, ele chega à porta e bate. Ele bate. Se é uma condição. Se você abrir o quê? Vou entrar. Jesus não chega arrombando a porta. Não, ele chega e bate. Se você abrir uma condição, se você abrir, eu vou entrar. E eu vou o quê? Cear com você. E ali eu vou fazer morada. Então Jesus, ele, após um pedido desse ele então vai embora, ele entra no barco. Mas a reação desse homem, que antes fora endemoniado e agora liberto, quando Jesus ele entra no barco, versículo número 18, diz que Jesus entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava que deixasse ir com ele, de estar com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém que experimenta da graça, da misericórdia, do poder de Deus, do perdão de Deus, quer que ele vá embora. Ninguém que experimenta da presença de Jesus Cristo quer que ele vá embora. Mas não é isso que nós temos visto muitas vezes, em muitas vidas. Tem deixado que a presença de Deus se perca, se apague. Por isso que nós temos que declarar todos os dias: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche a minha vida, enche a todo o meu ser. E para isso nós precisamos o que? Nos esvaziar a cada dia, para que Ele possa nos encher. Porque Deus, ele não tem como encher alguém que está cheio das coisas desse mundo, cheias das coisas dessa vida.
Mas a partir do momento que nós começamos a nos esvaziar, Ele tem o poder de nos encher. Ele tem o poder de nos fazer novo a cada dia. Mas aquele homem, ele queria estar com Jesus, ele havia experimentado de algo tão maravilhoso, de algo tão poderoso, que ele não queria deixar Jesus ir embora, ou o melhor é que ele queria estar com Jesus, aonde Jesus fosse. Ele queria estar com Jesus. Ele diz: Jesus, deixa eu ir embora contigo. Aonde o Senhor for, eu quero estar. Só que ele ainda não entendia e não havia entendido ainda que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Aquele homem ainda não havia entendido, ele não havia sido ensinado, ele não havia sido orientado. E aí Jesus fala algo para aquele moço, para aquele homem. Diz para ele: vai para sua casa. Volta para sua casa. Volta para sua casa. Volta para os seus. Volta para a sua família. Volta para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que você conhece. E ele dá uma ordem que precisa ser praticada por mim e por você hoje. Anuncia tudo aquilo que eu fiz por você. Anuncia tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Sabe, irmãos, a melhor ferramenta para você impactar aqueles que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, é você anunciar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não existe outra forma, não existe testemunho melhor do que você mostrar aquilo que Ele tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem transformado na sua vida. Jesus disse: volta para sua casa, conta tudo aquilo que eu tenho feito por você, tudo aquilo que eu fiz por você. Você precisa aprender a ser instrumento de Deus, para abençoar a sua casa também. Volta para sua casa, volta para sua família. Então aquele homem, ele voltou. Ele voltou. Ele não voltou somente para a sua casa, mas como nós lemos aí, ele começou a anunciar por toda a cidade. Ou seja, anunciar em Decápolis. Decápolis eram cidades, eram 10 cidades circunvizinhas que formavam a Decápolis. E diz que ele começou a anunciar em toda a Decápolis, em todas aquelas 10 cidades. E diz que tudo o que Jesus havia feito na vida dele. E todos se maravilhavam. Todos ficaram admirados. Amém? Que você também possa ser esse canal de esperança, irmãos. Que nós também possamos ser esse canal que leva a presença de Deus, que leva a presença de Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo não pode mais se apresentar em carne e osso para as pessoas, mas hoje Ele habita em você, hoje Ele habita em mim, e cabe a nós sermos instrumentos do Senhor, sermos o canal de transformação. Cabe a mim, cabe a você. Deus, Ele não nos salvou, Deus, Ele não nos chamou somente para sermos salvos, somente para nós estarmos enchendo os céus. Não, Deus, Ele tem nos chamado, Deus, Ele tem nos levantado para sermos instrumentos nas mãos deles. Amém? Eu quero orar por você nessa noite.